Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. E eu quero trazer hoje para você, compartilhar com você um salmo que se encontra no número 121. Eu vou ler esse salmo, ele é bem curtinho, então dá para lê-lo inteiro. E esse salmo, ele nos traz a fidelidade de Deus. Como nós podemos nos sentir seguros com a fidelidade do Senhor. Às vezes na nossa vida, pessoas se afastam de maneira surpreendente, pessoas que você não espera acabam se afastando, acabam virando as costas. Muitas vezes você acaba sendo traído, muitas vezes você se decepciona com as pessoas e nem sempre você fez algo para que aquilo pudesse acontecer. Muitas vezes parte da própria pessoa a agir dessa maneira e você fica triste, você fica se sentindo traído, você sente aquela punhalada pelas costas. Então é muito difícil, principalmente, acredito eu, né? Hoje em dia, a gente conseguir confiar de uma maneira assim plena nas pessoas. É importante sempre ter aquela ressalva por prudência, mas mesmo assim os relacionamentos eles precisam de confiança. Não tem como se relacionar com alguém que você não confia. Então, esse Salmo de 121, ele nos traz essa confiança que nós podemos e nós devemos ter em Deus. O Salmo começa assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus é aquele que nos guarda quando nós vamos e voltamos, quando entramos e saímos, ao acordar até dormir. É Deus quem guarda tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Deus guarda tudo aquilo que é importante para nós, seja a nossa vida, saúde, nossos bens materiais, o nosso lar e as pessoas que nós amamos. É o Senhor quem nos protege, quem nos defende, quem nos guarda. Essa é a confiança que nós podemos ter em Deus e devemos ter. Saber que existe alguém que, aconteça o que acontecer, nunca vai nos trair. Porque a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis com Deus, o Senhor permanece fiel. Na nossa vida humana, é muito comum ainda o olho por olho, dente por dente, né? Baseado na lei de Talião. Se te traiu, você trai. Se fez algo, você se vinga. Se te fez mal, você faz mal. Mas a Bíblia diz que Deus não age assim. Quando você é infiel com Ele, Ele permanece sendo fiel. Porque Ele não pode trair a si mesmo, Ele não pode negar a sua própria natureza, Ele não pode mudar quem Ele é. Então Deus é aquela pessoa que aconteça o que acontecer, estará ao seu lado. Quando o ser humano ele compreende que ele está afastado de Deus, não foi porque Deus andou para trás e se afastou. Foi porque o ser humano se afastou de Deus. Por isso nós precisamos nos achegar a Deus. Por isso nós precisamos ir em direção ao Senhor. Porque não é Ele que se afasta de nós. Então esse Salmo 121, ele nos traz, dentre todas essas qualidades de Deus, que as qualidades de Deus elas são inesgotáveis, né? É impossível listá-las. Mas dentre essas que o Salmo 121 nos destaca, nós vemos como Deus é digno de confiança. Ele é digno da nossa confiança. Sabe aquela pessoa que talvez na sua empresa você fique meio com o pé atrás de deixar o seu celular para ir no banheiro, de deixar a sua bolsa para ir para o almoço? Você fica meio assim
de você vai ali na outra mesa rapidinho pegar uma caneta, mas aí você já tem que bloquear o seu computador, passar a sua senha, porque você acha que aquela pessoa não é muito confiável. Ela pode, a qualquer momento que você der mole, fazer alguma coisa para te prejudicar. É muito ruim conviver com gente assim. Às vezes, até dentro da casa. Você mora numa casa que você não consegue confiar na pessoa. Ou a pessoa não consegue confiar em você. E é muito ruim, porque as relações, elas precisam ter um nível de confiança. Você precisa ter um nível de confiar na outra pessoa e ela em você. Né? Quando a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem, é no sentido de você colocar toda a tua confiança no ser humano, como muita gente faz, ao invés de colocar toda a sua confiança em Deus. Mas na medida em que nós vivemos em coletivo, você bota o seu filho na escola, você precisa ter um nível de confiança com a escola e com os funcionários. Você coloca o teu dinheiro, aplica o teu dinheiro em algum tipo de banco, de rendimento, você precisa ter um nível de confiança. Então, é impossível viver a vida humana sem ter nenhum nível de confiança, seja com um indivíduo ou seja com uma instituição. Nós somos obrigados a ter confiança, mas é diferente. Volto a dizer, quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, é aquele que entrega nas mãos do ser humano toda a sua confiança, a confiança da sua vida, assim como tem gente que confia, como a Bíblia fala, tem uns que confiam em cavalos, uns que confiam em cavaleiros, que confiam em espada, que confiam no dinheiro, que confiam no sentinela. A Bíblia vai dizer, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Então, é isso que a Bíblia nos mostra, entregar a sua confiança, a confiança na sua vida plenamente nas mãos do ser humano, isso é algo ruim. Mas existem níveis de confiança numa amizade, num namoro, no casamento, numa escola, enfim, numa situação, num acordo, contrato. Existem níveis de confiança que nós precisamos ter uns com os outros, senão nada acontece. O ser humano não consegue viver sozinho, ele não consegue fazer muitas coisas sozinho. Então nós precisamos ter esses níveis de confiança, sempre orando, pedindo a Deus para abrir nossos olhos, se for uma cilada, se for algo perigoso, se for alguém que nós não devemos dar nem 1% de confiança, pedir a Deus que Deus nos abra os olhos antes que a gente siga em frente. Agora, Deus, ele é digno total de confiança. Não apenas de uma parcela, mas total, a nossa confiança total, porque ele é digno, ele não é mentiroso, ele não arma emboscada, Deus ele não é traiçoeiro. Sabe aquela pessoa traiçoeira? Às vezes é uma pessoa, pode ser o seu namorado, seu amigo, pode ser quem for. Às vezes é uma pessoa assim que você conta situações pessoais da sua vida, coisas delicadas, você está ali desabafando, vocês criaram um laço, vocês criaram ali uma confiança, e você conta ali as suas particularidades, e no momento oportuno essa pessoa te dá uma rasteira e ela usa aquilo que você falou contra você, seja para fazer uma fofoca, seja para te extorquir, para te manipular psicologicamente. Então aquele laço que você achou que tinha criado de amor e amizade acabou se tornando um laço traiçoeiro na sua vida. Então tem pessoas, o ser humano, muitos são assim, né? Traiçoeiro, finge que é amigo para poder conhecer ali as suas fraquezas. Eu sempre falo que o pior inimigo um dia já foi o seu amigo. O pior inimigo é aquele que vem contra você, conhecendo você, sabendo seus pontos fracos, tendo informações do seu passado, sabendo seus segredos. Esse é o pior inimigo, aquele que um dia já foi o seu amigo. Então Deus, ele não é assim. Em Deus você pode confiar, ele não mente, ele não trai, ele não é falso, ele não finge que gosta de você.
Ele não diz que te ama só para poder tirar algo de você. Ele não te seduz para poder te emboscar. Ele não faz nada disso que muitos seres humanos fazem. Eu vou dizer muitos, porque por mais que todos nós pequemos, nem todos são emboscadores, nem todos são falsos, nem todos armam ciladas. O ser humano peca de muitas formas, todo pecado é ruim, todos nós pecamos, mas nem todo mundo é esse tipo de pessoa que arma emboscada, é aquela pessoa que finge que gosta de você. Às vezes ela fica por um período longo ali com você, fingindo que gosta de você, mas ela está sugando ali, ela está se aproveitando de tudo que é conveniente para ela, e quando não for mais conveniente, ela vira as costas e você fica sem entender nada. Te causa uma depressão, te causa um trauma, te causa uma ansiedade, te causa uma baixa autoestima, você fica sem entender nada. Ué, mas me amava, estava tudo bem, e aí na verdade aquela pessoa nunca te amou, nunca gostou de você, ela só estava te usando. Deus não é assim. Então, é a mensagem que eu trago hoje para você. Talvez você esteja passando por uma situação parecida, uma situação em que você não consiga confiar nas pessoas, uma situação em que você tenha sido muito magoado, talvez uma situação de um mal entendido tenha trazido para a sua vida uma quebra de confiança, mas Deus não é assim. Deus é confiável, Ele merece a sua e a minha confiança, Ele é digno de confiança. Deus é aquela pessoa que você pode deixar sua casa aberta, sua carteira aberta, seu celular desbloqueado, pode deixar seus filhos perto, você pode deixar o que você tem de mais valioso, que Ele vai cuidar, Ele não vai roubar, Ele não vai destruir. Porque a Bíblia diz bem quem é que faz isso, aquele que vem para roubar, matar e destruir, e é o diabo. Deus, ele preserva, ele conserva, Deus, ele cuida, ele defende, ele zela, ele abençoa, então ele é digno. Se você precisa na sua vida de alguém para confiar, mas você não consegue confiar nas pessoas, talvez porque um dia você confiou muito e essa pessoa te traiu e você não consegue mais confiar em ninguém. Confie em Deus, porque à medida em que você for confiando em Deus, à medida em que você for vendo que Ele é confiável, Ele vai tratando da sua ferida e Ele vai fazendo com que mais para frente você consiga voltar a confiar nas pessoas com sabedoria, com critério. Não é em qualquer pessoa que você vai confiar, com uma parcialidade. Você vai dar uma confiança parcial e você vai ali buscando em Deus a sabedoria e Ele vai te conduzindo. Olha, essa pessoa você pode confiar. Olha, essa pessoa você não deve confiar. Então, se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Entrega a tua vida a Jesus, confesse que Jesus é o Senhor da tua vida, aceite que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que Ele é o Filho de Deus que morreu por nós, para que nós pudéssemos viver. Volte a ter contato com Jesus, se aproxime dele, entregue a sua vida para que ele cuide, fale para ele que você deseja que ele cuide da sua vida, que você aceita que ele seja o seu Senhor, e você vai ver como é bom confiar em Deus. O ser humano precisa de alguém para confiar. Quando você vive uma vida sem confiar em ninguém, você se torna uma pessoa insegura, você se torna uma pessoa vulnerável, porque você fica sem ter uma mão para você poder segurar. Você se torna uma pessoa que tem medo de tudo, você entra ali num pânico, porque você não consegue confiar em ninguém. E às vezes foi porque você passou por um trauma. Você confiou muito em alguém e essa pessoa te fez muito mal e agora você não consegue confiar nas pessoas. Mas se você começar a confiar em Deus aos poucos,
você vai vendo que Deus é digno da sua confiança e Ele vai te ensinando a confiar nas pessoas certas e do jeito certo. Então, que você receba essa mensagem, que Deus abra os teus olhos, cure o teu coração, tire seus traumas e, em nome de Jesus, que você seja curado de toda a sua insegurança, o seu medo de confiar nas pessoas. Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, abençoe outras pessoas e até o próximo vídeo, se Ele permitir.